Muito boa tarde, são 12 horas e 27 minutos e é com muita alegria, com muita satisfação, com muito respeito e, acima de tudo, com muita responsabilidade que nós estamos iniciando a edição dessa terça-feira do programa Exija Seus Direitos, ao vivo para toda a cidade de Manaus e para vários municípios do interior do estado, através da nossa querida Band Amazonas, que é a TV mais popular do Amazonas. Uma boa tarde a você da capital Manaus, uma boa tarde a você do interior do estado, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Hoje no programa Exija Seus Direitos nós vamos ver a ousadia da mente humana. Falso policial é preso com grande quantidade de drogas, fardamento da polícia militar, colete à prova de bala e pasmem, até, segundo informações, uma moto do Honda no bairro, o cidadão tinha na sua casa. A Rocan recebeu uma denúncia de que um falso policial em uma motocicleta da polícia estava fazendo ronda. Mais uma invasão cresce assustadoramente na cidade de Manaus, no Parque Buriti 2, Zona Norte. Mais de 200 famílias já construíram as suas casas. Aproveitando esse feriado aí, né? Esse feriado longo, esses 5 dias, né? Para construir aqui meu pequeno barraco com a minha esposa e meus filhos, para ter um conforto melhor, né? Para quem... Vocês vão ver também que o temporal acaba inundando a praça de alimentação de um shopping construído há menos de um ano na cidade de Manaus. E olha que esta cena nós já vimos num outro grande shopping na cidade. A edição dessa terça-feira do programa Exija Seus Direitos vai começar agora com o nosso quadro Procura-se. Jéssica Amazonas Pereira, de 17 anos de idade, procurou nosso programa na esperança de ter informações a respeito do pai biológico, que se chama José Nunes Pereira. Aproximadamente no ano de 1992, os seus pais, Zenilda Carvalho Amazonas e o senhor José Nunes Pereira, se relacionaram, mas não chegaram a se casar. Desta relação nasceu a Jéssica, que hoje está com 17 anos de idade, e nesta época eles moravam no bairro do João Paulo. Quando a Jéssica tinha 2 anos de idade, o pai saiu para trabalhar e alegou que após 15 dias retornaria para casa. O curioso é que o pai saiu e levou todos os seus pertences e desde então não mais retornou e nunca mais deu qualquer notícia à família. Nesse tempo ele trabalhava em um supermercado próximo de casa. No momento que ele saiu, deixou sua filha Jéssica com a tia, pois a dona Zenilda, que é a mãe da Jéssica, havia saído para trabalhar e ficou só sabendo dessa triste notícia dias depois. José Nunes Pereira é natural do estado do Maranhão. Jéssica chegou a entrar em contato com os familiares que lá residem no estado do Maranhão, mas nenhuma informação a respeito de José Nunes Pereira, pai biológico da Jéssica Amazonas Pereira, que tem 17 anos de idade e gostaria, através do programa Exija Seus Direitos, alguma informação que pudesse levar ao paradeiro do pai. Nós temos conseguido, com a sua ajuda, com a grande audiência do nosso programa na capital e também no interior do estado, localizar e devolver as pessoas desaparecidas às suas famílias. Então, se você tem alguma informação a respeito do caso narrado hoje no nosso quadro Procura-se, os telefones estão à sua disposição, 3307 0423, ou você pode enviar a sua mensagem de texto para 9424-1821, que é o WhatsApp do programa Exija Seus Direitos. Mais uma invasão prolifera na cidade de Manaus. Cerca de 200 casas já foram erguidas na área do Parque Buriti 2. O Oliver Castro esteve lá, conversou com os moradores. São pessoas muito simples e pessoas muito humildes, vítimas de uma falta de política séria de habitação nesse país. Os detalhes nós vamos acompanhar direto na reportagem do Oliver Castro. Aproximadamente 200 famílias vivem há quase 2 meses numa área invadida no Parque Buriti 2, bairro João Paulo, zona norte de Manaus. No local, os ocupantes não souberam explicar a quem pertence o terreno. A maioria dos barracos foram levantados em cima das fundações das casas que seriam construídas. Até agora, nenhum órgão compareceu para reclamar.
Ainda não, eles ainda não apareceram aqui não. Sempre que passa aqui é os carros, assim, o pessoal da prefeitura só tirando foto, mas não para conversar, não fala nada, né? Então a gente quer uma resposta, que eles venham mesmo, né? Desempregado e pagando o aluguel de R$ 400 por mês, Sebastião e a família não tiveram outra escolha. Rapaz, é para tentar, né? Para ver se dá certo, que eu tô pagando aluguel, agora infelizmente eu tô desempregado e aventurar, né? Se der, bem, se não, continuar no que estava, desde a jeito pra gente viver, né? Situação semelhante vive este industriário, que aproveitou o feriado de Tiradentes para construir. É verdade. Aproveitando esse feriado aí, né? Esse feriado longo, esses 5 dias, né? Para construir aqui meu pequeno barraco com a minha esposa e meus filhos, para ter um conforto melhor, né? Para quem trabalha e tem que pagar conta, aluguel, é difícil, né? É complicado, né? Neste barraco improvisado, um fato curioso. Aqui moram 4 famílias. São 7 pessoas adultas e 5 crianças. Entre elas, 2 bebês. Vou conversar aqui com as mães, tudo bem? Tudo. Quantos meses tem o seu bebê? Tem 1 mês. 1 mês? 1 mês. Há quanto tempo vocês estão morando aqui? Faz 1 semana. Como é que tá sendo? Tá ruim, né? Porque quando vem a chuva, molha tudo aí dentro, né? Aí fica difícil de ficar aqui. Você fica com medo? Claro, com certeza. Tem as crianças, pode ficar doente, né? E aí fica difícil. Conversar com essa outra mamãe, como é seu nome? Patrícia. E o seu bebê tem quantos meses? Tem 1 mês também. Homem ou mulher? Um homem. Patrícia, como é que viver nessa situação? Difícil, né? Porque tenho 3 filhos. Quando vem aí, chove, só fica lama aí e não tem como ficar aí por causa que toda hora quase chove, aí molha tudinho lá dentro, molha as coisas das crianças. Na área invadida, tudo funciona de forma improvisada. Falta infraestrutura, água potável, coleta seletiva de lixo e banheiros. As crianças são as mais prejudicadas. Alguns não tem água ainda, né, pra gente, mas a gente tá aqui ainda. Não tem banheiro, como é que vocês se viram? A gente vai ali, pede para um vizinho deixar a gente ir lá pro Conjunto João Paulo. Alguns invasores temem serem expulsos pela polícia. O que vocês temem? Que a polícia chegue e nos expulse com bala de borracha, com gás lacrimogêneo. É isso que a gente teme. Peço a Deus que isso não acontece, que o prefeito olha melhor, com mais carinho por essa comunidade aqui, né? Muito bem, infelizmente o Brasil, de uma maneira geral, em que pese agora existe um grande esforço da presidente Dilma, sobretudo com os programas como o programa Viver Melhor, que já construiu mais de 1 milhão de casas no nosso país, mas existe ainda uma grande deficiência, uma grande carência, um grande déficit habitacional no Brasil. Os governos, de uma maneira geral, precisam levar em consideração que nós estamos falando de pessoas muito simples, são pessoas humildes, que não têm condições financeiras de arcar com o aluguel. Nós sabemos que tem gente que se aproveita da invasão, que é um outro caso, é um outro problema. Tem gente que ganha terreno, que ganha casa e depois vende, também é um outro problema. Mas aí, nesta invasão, e em todas as invasões, a grande maioria das pessoas necessita verdadeiramente de um lar e de uma casa. É por isso que nós sempre defendemos, e eu particularmente sempre defendi, política habitacional no nosso país. Eu acompanhei as primeiras famílias que saíram às margens dos igarapés e que foram para o Prosamin. Eu acompanhei algumas famílias. Vocês não têm noção da alegria, da satisfação, da emoção dessas pessoas ao saírem dessas áreas de risco, convivendo com ratos e com baratas, convivendo com lixo, convivendo com doenças e indo para um lugar seco, seguro, decente, honrado e honesto. E o Prosamin é algo que precisa estar cada vez mais em atividade, cada vez mais crescendo, porque ele muda a vida das pessoas. Infelizmente, nós temos aí mais de 200 famílias que estão aí aguardando um posicionamento do governo ou da prefeitura. O nosso programa entrou em contato com a prefeitura. A Secretaria de Comunicação informou que a SEMAS já está a par desta situação. O assunto, segundo a nota, está sendo tratado no âmbito do município, no Gabinete de Gestão Integrada Municipal, que envolve várias secretarias, para saber quais as medidas que devem ser adotadas. Ocupação em área institucional.
Eu não entendi o que quer dizer ocupação em área institucional, se essa área pertence ao poder público, se essa invasão no Parque Buriti 2 é uma invasão em terreno particular, mas a prefeitura já tem ciência, já tem noção a respeito desta invasão e tomara que a prefeitura, em conjunto com o governo federal, possam aí encontrar as alternativas para garantir moradia a essas pessoas. Eu, particularmente, sou muito temeroso com relação a invasões, né? Bom seria se nós não tivéssemos invasão no Brasil inteiro, mas infelizmente a realidade da política habitacional faz com que essas pessoas então partam para a invasão. Ontem, durante o temporal que se abateu em alguns pontos da cidade de Manaus, principalmente, o temporal inundou e alagou a praça de alimentação do Shopping Ponta Negra, que é um shopping que tem menos de um ano de construído. Aí estão as imagens que o programa Exija Seus Direitos recebeu através do nosso WhatsApp. Frequentadores e servidores, trabalhadores do shopping, enviaram estas imagens que mostram muito claramente a alagação que se abateu sobre o shopping. Nós tivemos no passado recente também a questão envolvendo o Manauara Shopping, que, ao nosso entender, foi entregue de forma sodada, de forma apressada para cumprir o organograma de entregas e a situação não foi diferente. Parece que agora virou moda na cidade de Manaus esses alagamentos dentro dos shoppings. Mostram claramente que os shoppings estão sendo entregues de maneira assodada, sem que se percorra aí todos os trâmites da obra. O resultado não poderia ser outro, esse que nós acabamos de ver nas imagens. E também nós recebemos um vídeo, vamos lá, Monteiro, que mostra alagamento nas unidades do Prosamin. Nós recebemos esse vídeo, eu não sei se é um vídeo novo, se é um vídeo atual, se é um vídeo antigo, mas mostra muito claramente a situação de temor que os moradores do Prosamin estão vivenciando. Estas imagens foram recebidas pelo nosso programa, são imagens que mostram claramente aí a alagação nas unidades do Prosamin. O Prosamin, como eu disse antes, é um programa social fantástico que resgata inclusive a cidadania das pessoas, mas não é de hoje que a gente tem ouvido falar em obras não de qualidade do Prosamin, sobretudo que envolvem estas empresas, essas construtoras, que acham porque é destinada a pessoas de baixa renda, não tem que ter qualidade essas obras. Nós mostramos aqui o Viver Melhor, que também está na mesma situação do Prosamin. Nesse momento, nós temos funcionários do Prosamin que estão assistindo o nosso programa, que vão tomar providências. A equipe de reportagem e a produção do nosso programa conversou com a dona Joelma, que não tinha recebido nenhum tipo de reclamação oficial a respeito disso, mas eu não tenho dúvida alguma de que o Prosamin, que é o maior programa social de resgate, inclusive ambiental, que nós temos no estado do Amazonas, que todos os diretores, que os servidores do Prosamin haverão de tomar ciência dessa questão e principalmente tentar resolver o problema que se abate sobre o Prosamin. 12h43, a hora certa do programa Exija Seus Direitos, e nós vamos mostrar agora no nosso programa o caso da dona Laurinda. A dona Laurinda foi até uma ótica, levou a sua receita médica, confeccionou o seu óculos, ficou utilizando esse óculos durante 5 meses, mas o óculos começou a apresentar problemas de saúde nesta consumidora. Ela tinha crises enormes de dores de cabeça. Ela tentou ir até a ótica para reclamar os seus direitos, para verificar de que forma a ótica poderia ajudá-la. Não conseguiu resolver o seu caso, foi até a Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia e, juntos com o programa Exija Seus Direitos, a comissão resolveu o caso. Os detalhes nós vamos acompanhar direto no Rota do Consumidor. Óculos de grau são essenciais para as pessoas que desenvolveram ao longo do tempo problemas na visão, como astigmatismo, miopia ou hipermetropia. Em Manaus, existem várias óticas para diferentes gostos e estilos de consumidores, mas é preciso pesquisar e escolher bem para depois não se arrepender. Como aconteceu com Dona Laurinda. No mês de agosto de 2013, ela comprou uns óculos de grau no valor de R$ 2.580 na Ótica Avenida. O produto foi entregue dentro do prazo, mas em menos de 5 meses,
meses, ele apresentou defeito na armação. Foi aí que a dor de cabeça de Dona Laurinda começou. E ela falou que o fornecedor não era eles não tinham essa responsabilidade porque o fornecedor era de fora e eu tinha que aguardar a análise, mas eu não vim para fazer análise na armação, eu vim para consertar a armação que estava solta, que foi só um lado da armação. Tanto ela quanto o filho estão indignados com a falta de respeito da ótica, visto que o produto tem 1 ano de garantia oferecido pelo fabricante e decidiram procurar ajuda do programa. Estou prejudicada, certamente. Minha vista está ardendo, tá ficando tudo roxo já meu olho. Eu quero que eles me dêem uma posição, uma garantia que eles vão me devolver. Fomos até o local conversar com o responsável, que se comprometeu em solucionar em um prazo máximo de 30 dias. O acordo firmado entre o programa e a ótica não foi cumprido no prazo determinado. Por isso que, imediatamente, a Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa do Estado tomou as providências necessárias para a conclusão do caso. A empresa foi convidada a comparecer em uma audiência conciliatória e devolveu o dinheiro de Dona Laurinda, que, muito satisfeita, foi conversar com o deputado Marcos Rota, presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, para agradecê-lo pelo trabalho realizado em defesa dos consumidores em mais de uma década. Quero agradecer, em primeiro lugar, a Deus pela vida de vocês, pela vida do deputado, e em segundo lugar, né, o programa que abrange, né, a Manaus toda. Obrigado. Tá, querido? Obrigado, eu que Deus agradeço. Abençoe. Amém. Caso resolvido. Olha, a Dona Maria é uma figura, não sei porquê, por preguiça deve ter sido, não colocaram ali a conversa que eu tive com a Dona Maria Laurinda, lá na Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia. Mas ela é uma pessoa amável, querida, muito, mas muito simpática. Eu não sei como uma consumidora dessa pode ter tantos problemas para serem resolvidos por uma ótica apenas, né? Ela queria tão somente resolver o seu problema, o óculos queria melhorar a vida dessa consumidora, estava prejudicando-a. Na verdade, ela tinha crises profundas de dor de cabeça. O programa foi lá, fez um acordo com a Ótica Avenida não honrou o compromisso firmado com o nosso programa, e eu, quando soube dessa história, determinei então que a comissão enviasse um convite para que a Ótica fosse até uma audiência na Assembleia, na Comissão de Defesa do Consumidor, e lá o caso foi resolvido na hora. Bastou um pouquinho mais de boa vontade da Ótica para ter resolvido, inclusive, esse problema com antecedência, já que um produto seu estava ocasionando sérios problemas, inclusive de saúde, a esta consumidora. Graças a Deus, Dona Maria, que o caso foi resolvido, e eu tive o prazer não apenas de resolver o caso, mas principalmente de conhecer uma senhora amável, dócil e muito simpática, que é a Dona Maria Laurinda. Muito obrigado, Dona Maria, pela confiança no trabalho do nosso programa e também da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. Olha, na tarde desta segunda-feira, mais 2 pessoas perderam a vida tragicamente na BR-174. O coronel reformado da nossa querida Polícia Militar, Antônio Ferreira Lima, morreu em mais um acidente ocorrido na BR-174, entre os quilômetros 125 e 135, próximo ao município de Rorainópolis, no estado de Roraima. O carro que o coronel ocupava capotou e caiu em um barranco. Além do coronel Antônio Ferreira Lima, a cunhada dele, cujo nome não foi divulgado, também morreu no acidente. O coronel tinha 64 anos de idade, aí está o coronel, e vinha de uma viagem que fez à Venezuela. É mais um trágico acidente. Olha, nós estamos vendo aí agora no intervalo comercial da Prefeitura pedindo paz no trânsito. Acho que nós precisamos defender realmente campanhas educacionais, mas se nós não tivermos consciência, de nada vão adiantar estas ações. As pessoas precisam ter consciência. Quem tem empresa que tem caçamba, por exemplo, que tem aquelas carretas, muitas vezes aquelas carretas saem com os contêineres sem o pino colocado lá. Nós já falamos sobre isso aqui no programa. Carretas já tombaram, já mataram pessoas. Está aí agora o exemplo de um motorista de caçamba drogado e embriagado que matou 15 pessoas. Então as pessoas têm que ter consciência também, porque senão de nada vão adiantar essas campanhas que visam a conscientização das pessoas. Vamos mostrar agora imagens que nós recebemos pelo WhatsApp de um ônibus. Vocês vão ver a situação. O ônibus estava se desmanchando na rua, olha aí. Quebrou o eixo desse ônibus. Olha, as peças se soltaram no meio da rua.
Os passageiros ficaram em pânico com esta situação. Falta visível de manutenção também nas unidades do sistema de transporte coletivo. Menos mal, olha, quebrou o eixo. Essas placas de ferro se desprenderam do ônibus. Agora vocês imaginem, se um ônibus como esse estava numa ladeira, por exemplo, a 60, 70, 80 km por hora, o que poderia ocasionar, sem dúvida alguma, mais uma tragédia na cidade de Manaus. Então as empresas de ônibus também precisam ter consciência, como todos precisam ter consciência de que manutenção é algo vital na segurança dos veículos que transitam na cidade de Manaus. Já se paga um ônibus caro. Essas empresas têm dinheiro do governo do estado e da prefeitura, são subsidiadas com dinheiro público e não fazem sequer a manutenção dos ônibus, ô Monteiro. Nós vimos ali pedaços do ônibus que se soltaram, se desprenderam da unidade do transporte coletivo. Isso é muito grave, é muito sério. Nós estamos aqui mostrando quase que diariamente tragédias que estão se abatendo sobre as pessoas no trânsito da cidade de Manaus. Mas algumas pessoas não estão nem aí, não estão levando isso nem em consideração, não fazem sequer a manutenção das unidades do transporte coletivo. E a situação está aí. Será que nós vamos ter que conviver com outra tragédia? Pelo amor de Deus! As pessoas estão perdendo as suas vidas por conta da falta de consciência de outras. Não é por outra coisa, é pela falta de consciência, pela falta de prudência, de respeito às normas, de respeito às regras, por pura e simples falta de responsabilidade e de amor às vidas. São 12 horas e 52 minutos. Olha, ontem à noite, na zona norte da cidade de Manaus, um taxista fazia sua corrida normalmente com um passageiro a bordo. Eles foram parados numa blitz por um policial apenas, que estava, segundo as informações, com uma moto do programa Ronda no Bairro. Este falso policial, que se descobriu depois, teria inclusive abordado o passageiro, extorquido o passageiro, e foi quando o motorista de táxi se sentiu no dever e na obrigação de, conhecendo os procedimentos, sabendo que ninguém faz blitz sozinho, ele resolveu então acionar o comando da Polícia Militar do Estado do Amazonas. O cidadão foi identificado e foi preso. E na casa dele, a polícia encontrou roupas da Polícia Militar, roupas da Polícia Civil, armas, drogas, munições e até uma motocicleta que seria do programa Ronda no Bairro. Os detalhes nós vamos acompanhar direto no Rota Policial. Na noite desta segunda-feira, por volta das 22 horas, a Rocan recebeu uma denúncia de que um falso policial em uma motocicleta da polícia estava fazendo ronda na Rua 75, núcleo 4 do bairro Cidade Nova 2, zona norte de Manaus. Os policiais o flagrantearam e encontraram em sua residência substâncias entorpecentes e materiais de uso restrito da Polícia Civil e Militar. Rodrigo de Araújo Aponian, de 22 anos, já participou de operações com a Polícia Civil. Segundo informações dadas pelo próprio acusado, ele passou no concurso da Polícia Militar em 2011, mas não foi chamado, e ingressou em 2012 com uma liminar para exercer a função, o que ainda não foi confirmado. Ele vai responder por usurpação de cargo público, porte ilegal de arma de uso restrito e tráfico de drogas. Muito bem, nós entramos em contato com a Comissão de Seleção da Polícia Militar. E de acordo com o tenente Wallace, que trabalha nessa comissão, o cidadão em questão foi classificado no concurso, mas foi reprovado na primeira prova após a classificação, que é exatamente a prova intelectual. Um cidadão como esse, que... Não dá para cortar para cá? Um cidadão como esse, que monta a sua própria blitz, que precisa explicar de onde arrumou esse material pertencente à Polícia Militar, à Polícia Civil, não passou no concurso de prova intelectual,
exatamente porque ele não deve ser muito inteligente realmente, porque todo mundo sabe que ninguém faz blitz individual na cidade de Manaus, que essas blitz individuais já há muito tempo está proibido. E mais, toda blitz deve ter por obrigação um oficial da Polícia Militar do Estado do Amazonas. E agora, com esta prisão, é claro que ele vai precisar aí informar aos policiais como conseguiu todo esse aparato, se essa motocicleta é realmente ou não do programa Ronda no Bairro, porque infelizmente hoje a tecnologia está à disposição para fazer o bem, mas muitas pessoas utilizam a tecnologia para fazer o mal. Qualquer pessoa pode pegar um adesivo e ir numa empresa dessas que fazem adesivos e fazer lá um adesivo do Ronda no Bairro e colocar na sua moto. Isso é crime, mas algumas pessoas estão fazendo isso, infelizmente. Então nós temos que alertar aqui e cumprimentar, elogiar a postura desse taxista que estava trabalhando, que foi abordado pelo falso policial, que disse ter passado no concurso, mas se ele passou no concurso, eu não sei porque que ele entrou com uma liminar, então, contra o concurso. Mas ele foi abordado por um falso policial, o passageiro foi extorquido, e ele, num gesto extremo de cidadania, resolveu denunciar esse abuso, porque nós não temos nem como mensurar quantas pessoas não foram vítimas desse falso policial. Quantas blitz falsas esse cidadão não empreendeu? Quantas pessoas o falso policial extorquiu durante estas fiscalizações? Então, parabéns a esse taxista, que eu não sei quem é, mas é um anônimo, um cidadão anônimo que cumpriu com o seu papel, cumpriu com a sua finalidade, cumpriu com a sua função de cidadão e resolveu dar um basta nessa questão. Um outro ponto que está sendo muito divulgado nas redes sociais, está sendo muito comentado nas redes sociais, é a possível paralisação da Polícia Militar no próximo dia 1º de maio, Dia do Trabalhador. Há um grande movimento nacional das polícias em torno dessa paralisação nacional. Eu ontem conversei com alguns integrantes do comando da Polícia Militar. Eles acham que no estado do Amazonas, se houver alguma paralisação, será de pequeno porte, porque a polícia aqui é bem tratada, tem o seu plano de cargos, carreiras e salários, tem o seu aumento progressivo todos os anos, tem espaço sempre no governo do estado, sempre houve diálogo entre o governo do estado do Amazonas e também a Polícia Militar do estado do Amazonas. E nós vamos torcer para que realmente se busquem aí os entendimentos necessários, a fim de que nós não tenhamos essa paralisação prevista em todo o país para o dia 1º de maio, esta paralisação das atividades das polícias militar em todo o país. Existem alguns focos, hoje o Rio Grande do Norte está com paralisação, na Bahia nós tivemos paralisação, inclusive com o líder da greve na Bahia foi preso, então isso deu uma enfraquecida também nesse movimento que ganhava corpo de forma assustadora pelo Brasil afora. Vamos torcer para que a Polícia Militar do Estado do Amazonas continue prestando um bom serviço, sem interrupção alguma, no próximo dia 1º. Final de mais uma edição do programa Exija Seus Direitos. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Na sequência, as irmãs Socorro e Conceição vão comandar o Câmera 13. Uma boa tarde a você. Muito obrigado pela sua audiência. Que Deus abençoe você e a sua família. E até amanhã. Compromisso e competência, todo dia na TV, fala sempre a verdade, não entendo com mesma fé, amor, respeito, como na primeira vez, exigir os seus direitos, ele sempre fez. No seu coração está o dom da solidariedade, os seus braços sempre abertos pra reencontrar. Seu amor é forte pra suprir tamanha dor. Fez o Rota da Esperança pra te ajudar. Marcos Rota, Marcos Rota, credibilidade.